Bom, salve salve! Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo começar, que é a gente batendo um papo num formato um pouquinho mais longo, aonde a gente vai se conhecer melhor e a gente talvez consiga criar aí esse senso de comunidade, sei lá, né? Eu acho que atualmente eu venho fazendo muito conteúdo pequeno, curto, seja no Shorts, seja no Reels, seja sei lá onde, todas essas redes sociais, TikTok, etc. E acaba que eu não consigo dar um pouquinho do contexto mesmo meu de vida, o que eu faço, as minhas experiências, etc. Então, não tem um nome essa série. A ideia é essa trocação de ideia e esse é um piloto, né? Então, eu espero que conforme a gente vai criando mais conteúdo e etc., eu vá conseguindo talvez me comunicar melhor com vocês dessa forma, né? E qual que é o meu intuito com esse primeiro episódio? Eu me apresentar um pouquinho, dizer o que eu faço, da onde eu vim, né? Para onde eu tô indo, onde eu cheguei. E bom, se você não me conhece, eu sou o Flávio Mendes. Eu atualmente, se você me conhece, ou fique mais fácil de me conhecer através da Trilha Info. É um portal, trilha.info. Vai ter ali trilhas de estudo em português. É um portal open source, só com conteúdo gratuito, e tem aí como objetivo difundir o conteúdo de tecnologia em português, ajudar as pessoas que não necessariamente têm o inglês a encontrar esses conteúdos aí que vão ajudar, né, a progredir na carreira e etc. E tenho também a página no Instagram, que é @trilhainfo, aqui o YouTube também, que é a Trilha Info, onde eu faço vídeos sobre conceitos de sistemas distribuídos, que eu acho que é muito importante. Por quê? Sistemas distribuídos não necessariamente é uma coisa que está longe do seu dia a dia, do seu contexto de trabalho. Sistema distribuído nada mais eu tenho vídeos aqui no canal que explica, né, um pouco mais a fundo, mas sistemas distribuídos nada mais são do que dois ou mais componentes que interagem entre si com um objetivo em comum. Ou seja, se eu tenho ali um sistema que são, sei lá, um servidor, um banco de dados, que estão distribuídos, né, geograficamente ou logicamente, e um cliente, pronto, já tem um sistema distribuído. Eu sei que é controverso, um monte de gente me manda mensagem falando que não é, mas é. E você vai ter aí sistemas distribuídos mais complexos, como por exemplo, sei lá, se a gente falar sobre Netflix, YouTube, a gente vai ter aí arquiteturas muito mais complexas. Então eu acho importante. E aqui no YouTube a gente vai fazer um pouquinho desse bate-papo, né? E eu já até me perdi, mas a gente vai chegar lá. Bom, e por que eu tenho autoridade para falar sobre esse tipo de assunto? Bom, eu estou no mercado há, sei lá, 16 anos, um pouco mais agora. Eu comecei lá atrás trabalhando com Java, 2008 mais ou menos. Eu comecei trabalhando com Java, era uma aplicação que usava ainda J2EE, era struts. Uma coisa que talvez você que está me assistindo não faça a menor ideia do que seja, e você tem sorte se você não sabe o que é, porque o negócio, comparado com o que a gente tem hoje em dia, era complexo. Não tinha essa definição aí de front-end, back-end, todo mundo era full stack, todo mundo fazia tudo, e era isso, a gente era feliz. E aí trabalhei de 2008 até 2011, mais ou menos, nesse mesmo sistema aí, era um sistema de RH e folha de pagamento para órgãos do governo. Era uma startup, na época a gente nem chamava de startup, era uma empresa que funcionava numa kitnet. Comecei lá tendo que me virar, não tinha, apesar de ter o chefe, que era o dono da empresa, que me mentorou. Eu acho que assim, foi um grande responsável pelo profissional que eu sou hoje, porque me ensinou a me virar, me ensinou a procurar os erros, me ensinou a debugar, uma coisa que muita gente tem dificuldade e eu acho que é importantíssimo, e por aí foi. Até o momento que foi comprada, essa empresa foi comprada pela Algar Tecnologia, que é uma grande telecom aí do Sudeste, né? Eu acho que é de Minas. E trabalhei mais um pouquinho lá e fui então trabalhar no Banco do Brasil, terceirizado, mas aí com uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente trabalhava com Java ainda, mas o Java funcionava ali como um intermediário entre o mainframe, né, o COBOL, né, Natural e etc., e a interface de usuário, que também era feita ali em JavaScript, JavaScript e Java, né, JSF, aonde a gente fazia aí esse intermédio.
Interessante, a gente tinha dinâmicas profissionais diferentes, porque a gente era terceirizado, a galera que mexia ali com o COBOL geralmente era funcionário de carreira, tinha ali outras aspirações, outras perspectivas, outras metas, enfim. Foi interessante, trabalhei um tempo lá e fui então para onde eu fui? Eu fui para o Cicobi. Foi para o Cicobi que eu fui. Fui para o Cicobi, que é um banco também, né, uma cooperativa ali privada. E também, novamente, terceirizado, tinham pessoas que eram de carreira, uma outra dinâmica. Eu fui para trabalhar com o Adobe Flex, que por incrível que pareça, ou incresça que parível, já era uma tecnologia morta. Ou seja, eu estava migrando um sistema, criando em Flex, sendo que Flex já nem existia, já nem tinha suporte mais. Enfim, muito aprendizado. A gente trabalhava ali com EJB, com JBoss, já bem enterprise assim, e também aprendi bastante. E depois disso, aí eu fui para trabalhei picado ali um pouquinho como pesquisador na UNB, onde era um projeto de pesquisa, de cooperação técnica da UNB com a Secretaria de Orçamento Financeiro, outra dinâmica também, bem cansativo, assim, muito parado, que não me fez durar lá, porque eu não sou uma pessoa parada. Vocês podem ver que eu estou criando conteúdo até no tempo em que eu não tenho, eu crio conteúdo. Né? Enfim, talvez se eu criasse conteúdo naquela época, eu não tinha ido embora tão cedo, porque né, o dinheirinho, a bolsa de pesquisa entrava e eu tinha muito tempo de sobra. Mas, enfim, foi o que foi. De lá eu fui para o Ministério da Integração, passei muito pouco tempo lá. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de entrar em um lugar que também foi um marco da minha carreira, que mudou totalmente as minhas perspectivas, que foi o Instituto Eldorado, uma empresa que tem ali a sede em Campinas, mas tem também filiais em Brasília e Porto Alegre, e atualmente tem em Manaus também. E era muito interessante, porque é um instituto de pesquisa, a gente não entregava mesmo coisa para produção, e a gente tinha a oportunidade de trabalhar com tecnologias novas e coisas que não necessariamente eram coisas que estavam ali no mercado há muito tempo, código legado e etc. Então lá eu trabalhei com algumas coisas interessantes. Eu comecei trabalhando com JSF lá, foi para o projeto que eu entrei, mas que era um EAD para pessoas surdas, que é muito interessante. A gente tinha outras dinâmicas, tinha que aprender um pouquinho sobre user experience, tinha que aprender bastante. A gente usou Big Blue Button, a gente usou plataforma de learning, e, enfim, bem interessante. E de lá eu fui desse projeto, né, que era lá dentro, era um projeto para a Dell. Eu fui trabalhar num projeto da LG, que era para os novos celulares da LG, para a gente fazer um novo equalizador para esses celulares. Aí você imagina, era para trabalhar com Android, e eu sabia um pouquinho de Android, que eu já fazia ali como projetinho paralelo, mas quando chegou lá, na verdade, era para trabalhar com os inside ali do Android, que era NDK, né, C++. Eu tinha que traduzir códigos que os pesquisadores faziam em MATLAB para C++, ou seja, a pessoa fazia uma FFT, né, uma transformada de Fourier, que no MATLAB é só botar FFT, abre parênteses e joga os parâmetros. Eu tive que aprender a implementar uma FFT, o que eu não tinha bagagem acadêmica para isso, e acabou que eu tive que aprender bastante. Foi interessante também, outra dinâmica. De lá eu fui trabalhar num projeto de Smart Home na Samsung, dentro do Eldorado também, aonde a Samsung tinha acabado de comprar o SmartThings, né, que atualmente é famoso aí. Se você tem um Samsung, você usa o aplicativo do SmartThings, e a gente tinha que propor uma solução de Smart Home. Então a gente recebeu lá um monte de sensor de IoT, a gente tinha que propor essa solução. A solução era basicamente a casa aprender com o comportamento do usuário e então propor regras baseado no comportamento do usuário. Então a gente usava Machine Learning, já alguns algoritmos interessantes, usava Spark para fazer esse processamento, enfim, muita coisa legal. Foi onde eu comecei a usar Docker em 2015, isso, usar Docker, Java reativo e etc. E ali foi essa mudança mesmo, no Eldorado foi essa mudança de chave, onde eu deixei de ser um programador Java e virei um programador, engenheiro de software. Porque eu tinha que resolver um problema, independente ali da linguagem que eu sabia ou não, eu tinha que resolver um problema tecnicamente. De lá, eu trabalhei aí o Smart Home, né, que era esse projeto. Depois foi um Smart Office,
que era mais ou menos paralelo. Fiz uns outros aplicativos de Android para Samsung, aonde eu saí e fui trabalhar com APM, né, monitoramento de performance de aplicação. Era uma empresa parceira da Dyna3, que é aí um dos maiores players, né, de APM do mundo. Fiquei 6 meses e recebi uma proposta para vir aqui onde eu moro, na Irlanda, trabalhar numa empresa de câmbio, que era chamado Fexco, era lá no interior da Irlanda. E aí também eu já não tinha mais esse apego nenhum à tecnologia, eu só queria resolver problema programando, sendo engenheiro de software. Comecei trabalhando num projeto que era em Android, era Android com Java no back-end. Depois fui para um projeto que era JavaScript com Electron, bem interessante também. Saí de lá, fui para uma empresa chamada Broadridge, aonde eu trabalhei com Java também, com React, com outras tecnologias. Era uma empresa de, a gente chama Collateral Management. Pessoas colocam garantias para empréstimos, pessoas ricas colocam garantias para empréstimos, para pegar mais empréstimos e ficar mais ricas. E aí trabalhei lá também, e foi onde eu fiz a minha migração de carreira para a área de liderança. Nessa migração de carreira eu fiquei ali, nessa empresa eu fiquei ali uns 3 anos mais ou menos. E foi então que eu tive a oportunidade de ir para a empresa que eu estou hoje em dia, que chama Workday. É uma empresa de também HCM, Human Capital Management, gerenciamento de capital humano e financeiro também. E atualmente que eu atuo como Engineering Manager desde o momento em que eu entrei. É um time de plataforma que roda integrações, todas as integrações dessa aplicação, ou seja, é muita coisa, é 1,5 bilhão de integrações por ano. É bem crítico, um sistema bem crítico, e um sistema que a gente pode caracterizar como um sistema distribuído complexo. Então, quando eu tento alertar, quando eu venho aqui conversar sobre sistemas distribuídos, a importância, é porque ao longo da minha carreira eu fui me preparando para a oportunidade em que eu estou, que eu acho que era ali a minha meta, que é a minha meta de carreira, que eu queria estar numa empresa trabalhando em um sistema, né, que tivesse essa quantidade de tráfego aí. É complexo, você tem que acreditar nos conceitos, acreditar que funciona, precisa aprender sobre métricas, disponibilidade, a resiliência. Tem muitos conceitos que envolvem, que se eu não tivesse tido esses 16 anos aí de bagagem, talvez eu não tivesse preparado. E é isso que eu quero alertar com todos os conteúdos que eu faço, sobre a importância de você estudar esses conceitos, mesmo que você ainda não tenha tido essa oportunidade. Porque um dia a oportunidade vai bater na sua porta e você tem que estar preparado. Não basta a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado para agarrar essa oportunidade mesmo. Então, esses vídeos, né, que a gente vai começar a abordar aqui no canal de forma um pouquinho mais longa, como esse que a gente tá conversando agora aqui, esse é o intuito. A gente vai conversar, pegar alguns tópicos, seja tópicos mais técnicos, seja tópicos mais de soft skills, e vamos destrinchar aí nesse bate-papo, conforme pode ser aqui, hoje, por exemplo, que eu estou indo para o mercado, sair de um lugar, estou indo para o outro. Pode ser eu indo ali para o meu trabalho, de bicicleta, enfim, a gente vai conversando conforme a resposta e o feedback de vocês, a gente vai trocando essa ideia, beleza? Então, espero que, sei lá, de alguma forma você tenha ficado até aqui. Se você ficou, comenta, deixa lá um like, compartilha com a galera pra gente aumentar o engajamento aqui e conseguir então criar essa comunidade um pouquinho mais cara a cara. Beleza? Agradeço, até a próxima e tchau.